Brilhou, brilhou no mar as águas de Iemanjá. Beirou, beirou na areia o canto de mãe sereia. Ok? Boa tarde, pessoal. Namastê, Deus em mim, saúde a Deus em vocês todos. Sejam todos bem-vindos, irmãos carnados e desencarnados. Vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a todos que levem seus pensamentos ao nosso grande Pai Maior, ao nosso Cristo Jesus, nosso amado, amado, amado Mestre, e a toda a pleiade de espíritos superiores que representam a Santíssima Caridade. Queremos agradecer também à Senhora da Luz Velada, São Banda de todos nós, por todo o amparo espiritual e a neutralização de tudo que é negativo, as santas almas guardiãs do Cruzeiro Divino, por tanto amor, por tanto carinho, por tanta abnegação, e a todos os irmãos Exus, guardiões de lei, que nos defendem e que nos protegem, para que nós, humildemente, servos do Cristo, possamos realizar, em nome de Deus, Cristo e caridade, um humilde estudo na tarde de hoje. E assim, oficialmente, com muita humildade e simplicidade, damos por aberto nossos estudos nessa tarde de hoje. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, então. Voltando ao nosso estudo de praxe, semana 21. Semana 21. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Estamos aqui. A Terra percorre a etapa que nos leva do equinócio ao solstício de verão, dia 21 de junho. A cada 4 meses, nos encontramos com Mercúrio. O problema com Mercúrio é que ele fica perto demais do Sol. Ele só se afasta um pouco. A maior parte do tempo, Mercúrio fica escondido pelo brilho do Sol. Quando Mercúrio fica apenas ligeiramente deslocado em relação ao Sol, esse brilho nos impede de vê-lo. De manhã, assim que Mercúrio aparece no horizonte, o Sol nasce quase ao mesmo tempo e ilumina a atmosfera. Imediatamente, Mercúrio desaparece no céu azul. 4 meses antes, Mercúrio estava em sua posição mais deslocada do Sol e nós podíamos vê-lo. Veja o que aconteceu durante esses 4 meses. Mercúrio se move bem rápido em sua órbita. Ele só levou 3 meses para completar uma volta em torno do Sol, o que o trouxe aqui. Durante esses 3 meses, a Terra percorreu o quarto de sua órbita. Depois, Mercúrio ainda levou 1 mês para ficar em sua posição mais deslocada do Sol. Isso acontece porque Mercúrio nasce 1h30 antes do Sol. Ele tem tempo de brilhar e você tem tempo de vê-lo antes que o Sol nasça. Mercúrio gira muito rápido em sua órbita. Mas, por sua força de atração, o Sol travou a rotação de Mercúrio. Mercúrio gira bem lentamente em torno de seu eixo. Os dias ficam longos. Veja como um astronauta que estava aqui passaria o dia. É meio-dia, faz muito calor. 400 graus centígrados. Mercúrio se desloca rapidamente em sua órbita, mas gira bem lentamente em torno de si mesmo. É aqui que, para o astronauta, o Sol se põe. Uma longa noite começa. O astronauta fica do lado da noite, uma noite que vai durar 3 meses. Mesmo quando Mercúrio completa sua rotação, o astronauta, novamente em seu ponto de partida, fica sempre do lado da noite e faz muito frio, menos 150 graus centígrados. Coragem, ainda 6 semanas e será manhã. Ele volta a passar perto do Sol. E ainda 6 semanas para que seja meio-dia de novo, após 2 rotações. Em Mercúrio, um dia dura 2 anos, um verdadeiro quebra-cabeças para nosso astronauta.
Mesmo em pleno dia, o céu fica sempre negro, sem ar e, portanto, sem céu azul, e o Sol, ao invés de se pôr, sobe às vezes, porque ele alcança Mercúrio, que gira mais devagar. Nicolau Copérnico, em seu leito de morte, lamentou nunca ter visto Mercúrio. Ele morreu no ano de 1543. Foi nesse mesmo ano que Copérnico publicou sua descoberta revolucionária. O Sol, a Lua, os planetas e as estrelas parecem girar em torno da Terra, mas na realidade é o Sol que está no centro. Os planetas não giram em torno da Terra, mas em torno do Sol. E a Terra também. Com o Sol, a Lua e os astros que giram em torno de nós, acreditávamos estar no centro do universo. Com a descoberta de Copérnico, nos vemos relegados à periferia. Durante esta viagem, queremos fazer uma ligação entre o que você vê no céu todos os dias e o que Copérnico descobriu. Neste momento, à noite, após o pôr do sol, pode-se ver o planeta Marte na direção sul. Ele sempre aparece um pouco mais amarelo do que as estrelas que o cercam. Marte fica próximo a nós. Sua órbita é vizinha da nossa, na direção do exterior do Sistema Solar. É o único planeta que gira em torno de seu eixo com a mesma velocidade que a Terra. Seu eixo, como o da Terra, é inclinado. No verão, o polo norte de Marte, assim como o da Terra, fica voltado para o Sol. No inverno, ele fica na sombra. As calotas de gelo que cobrem os polos aumentam e diminuem ao ritmo das estações. Sim, também há estações em Marte. Mais longas que as da Terra, pois Marte leva 2 anos para girar em torno do Sol. E como Marte fica mais afastado do Sol do que a Terra, lá faz muito frio. Entre menos 90 e menos 130 graus centígrados. Nós o chamamos de planeta vermelho, pois sua superfície rochosa é recoberta de uma espessa camada de óxido de ferro de cor ferrugem. Marte é o planeta mais terrestre. É o único no qual teríamos alguma chance de poder nos estabelecer num futuro próximo. Por enquanto, só mandamos robôs para lá. Um festival de alta tecnologia. Mas, para o itinerário, teremos recursos devido a cálculos do século XVII. Os de Johannes Kepler, que descobriu que quanto mais próximos ao Sol, mais rapidamente os planetas giram. No Sistema Solar não viajamos em linha reta, mas em órbitas mais ou menos elípticas. Para a nave espacial com destino a Marte, é preciso criar uma órbita que se adapte perfeitamente entre as órbitas naturais da Terra e de Marte. Para que as condições sejam favoráveis, é preciso que Marte esteja na nossa frente. Como ele gira mais devagar do que a Terra, os astronautas poderiam alcançá-lo onde sua órbita encontra a órbita de Marte. A duração da viagem é estimada em 9 meses. Os astronautas teriam, então, vários meses para explorar o planeta vermelho, esperando que a Terra e Marte se posicionassem favoravelmente para o retorno. A viagem de retorno será mais rápida do que a de ida. Reaproximando-se da Terra e, portanto, do Sol, a velocidade da nave espacial aumentará como se os astronautas descessem de uma montanha. Johannes Kepler tinha calculado essa velocidade no século XVII. Século XVII, é muito louco, né, cara? E que é a física, né? Calcular tudo isso lá no sistema. Lá. É uma loucura. É uma loucura. Bom, deixa eu ver uma coisa. Doses homeopáticas. Tudo com... Começar. Tudo na manha, né, tia? Tadinhas. Senão a gente sabe. Bom, vamos lá. Vamos voltar pra cá, então. Explode tudo. Retomando o nosso encontro, então, nossos estudos do livro A Caminho da Luz. Hoje nós vamos entrar, então, definitivamente no conceito das raças adâmicas, né? Que Emmanuel, em 1913,
38 é a publicação do livro, as informações foram em 37. Ele já tinha afirmado isso, né? Essa questão da formação da civilização de agora, que é a chamada quinta raça mãe ou quinta raça raiz, é a chamada raça ariana, que nada mais é que capelinos, né? Mais de 90%, talvez um pouco menos, né? Porque tem os amarelos e tem os negros aí também, que a gente não pode esquecer. E tem os vermelhos também, tá? Mas a gente vai retomar então o estudo do livro A Caminho da Luz, de 38, e vamos entrar no capítulo número 3, ok? As raças adâmicas. Tá? Então nós vamos ler aqui, porque eu, como eu disse para vocês, eu gosto de ler o pensamento na íntegra de Emmanuel, tá? Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Magnífico Sol entre os astros que nos são mais vizinhos, ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se desse modo a regular distância existente entre a capela e o nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300 mil km por segundo. Essa distância entre a Terra e Capela, de 42 anos-luz, em 38 a ciência não tinha descoberto isso. As descobertas vieram mais tarde. E hoje, 42 anos-luz é a nossa distância aproximada. Tá? E a velocidade da luz, Albert Einstein, lá nos anos de 1900 e poucos, ele já tinha postulado, né, essa ideia da velocidade da luz ser uma constante, que é aproximadamente 300 mil km por segundo. Tá? Ou seja, a luz de Capela levou 42 anos para chegar até nós. E a gente está falando de uma civilização ou de um sistema próximo, na vizinhança. Sim, isso. A gente está falando dos nossos vizinhos. Olha que loucura. Dentro do nosso universo. Dentro do nosso universo aqui. Quase todos os mundos que eles são dependentes já se purificaram física e moralmente. Olha que importante isso aqui. Quase todos os mundos que eles são dependentes já se purificaram física e moralmente. Quase todos. Quase todos. Ainda, provavelmente, ainda tem planetas na categoria de planeta primitivo. Olha que interessante isso. Examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores. Viu como Emmanuel, em 38, já estava alertando a questão da alimentação carnívora. Mas eles entendem que é um atavismo nosso. A gente trouxe esse atavismo, vamos dizer assim, essa cultura da alimentação carnívora lá atrás, né? Muito difícil. Então, claro que não é algo que a espiritualidade superior ela vá apoiar, ela não apoia, mas ela também diz, vá gradativamente. Ramatiz ensina isso. No livro Fisiologia da Alma, Ramatiz ensina isso. Tá? Como nas eras pré-históricas de sua existência. Marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios da fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade, do seu infeliz orgulho. Interessante isso, né? Então, ou seja, essa primeira parte, que é o sistema de Capela, ele diz o seguinte, que é um sistema que nós vamos ver agora, tá? Nós temos um vídeo para a gente verificar agora, é um sistema binário. Binário, ele é composto de duas estrelas, tá? Não é que nem a nossa estrela Sol, que é única. Lá é um sistema binário, tem duas estrelas. Imagina, tu ser iluminado por duas estrelas. Tá? Quase todos os mundos evoluíram física e moralmente. Tá bom? Vamos ver uma outra questão aqui antes da gente entrar para o vídeo. Tá? O mundo em transição. O que ele quis dizer aqui? Olha que interessante. Há muitos milênios, um dos orbes de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, observe as entrelinhas de Emmanuel. Guarda muitas afinidades com o globo terrestre, por quê? O Chico depois revela. Nessa época não podia revelar. Muitas afinidades em que sentido? É o mesmo governador. Lá, governador é Jesus. Aqui é Jesus. Por isso que Emmanuel colocou essa pista. Tá entendendo? É um enigma.
Enigma da Esfinge. Atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos, como nós estamos hoje aqui. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas como ora acontece convosco, que nem nós aqui estamos no finalzinho da categoria de provas e expiações. Ali, nós estamos na finaleira, já estamos no período de transição, que é de 300 anos, né? E oficialmente 2057 entra a Era de Aquário junto com a fase da regeneração. Hoje, o que nós estamos vendo hoje é o que eles viveram há 7.000 anos atrás, se não mais. Tá? Porque os capelinos aportaram na Terra 10.000 anos antes de Jesus. E a leva foi gradativa, o Chico ensina isso aí. Ela encerrou-se aproximadamente em 5.000 anos antes de Cristo. 7.000 a partir de agora, contando daqui para lá. Mas antes de Jesus, assim, então de 10.000 anos antes de Jesus a 5.000 anos antes de Jesus, foi o período da chegada aqui. Mas veja, primeiro fica no plano espiritual, constitui-se de um perispírito, ok? Vai se aprimorando, vai se preparando e começa a reencarnação. Tá? E a primeira reencarnação, de fato, foi no Monte Pamir. Tá? Mas depois nós vamos mostrando para vocês esses detalhes aí. Tá? As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, tá? já li. Alguns milhares de espíritos rebeldes, lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtude. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade. Ação de saneamento geral, degredo. É o que está acontecendo aqui conosco agora. Principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. Que se fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais diretoras do cosmos deliberaram então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração, e impulsionando simultaneamente o progresso de seus irmãos inferiores. Se refere aos antropóides. E quando eles chegaram aqui, se aportaram na Terra há mais ou menos 10.000 anos atrás, eles encontraram o quê? A raça Atlante já estava extinta. Eles encontraram os antropóides. Que loucura, né? Então olha aqui, ó, mundo em transição, provas e expiações. Capela estava vivendo a fase final de provas e expiações, entrando na era da regeneração. O que isso significa? Para um espírito rebelde? Degredo. Então, mais ou menos, quando a gente fala 7.000 anos, é muito mais. 7.000 a partir de agora. Ou 5.000 anos antes de... Na verdade, 10.000 anos de... Claro. Senão até mais. Que até vir... Sim. É muita coisa. Olha, uns 12.000 anos. Pode jogar uns 12.000 anos aí. Então, Capela hoje já é um planeta regenerado. Que não é Capela, é o nome da estrela. A gente está falando do planeta que a gente não sabe o nome. Que está lá nesse sistema binário de Capela. Capela é o nome da estrela. Das duas estrelas. Loucura, né? 12, claro, Capela hoje já... Esse planeta já está 12.000 anos. Imagina quanto de evolução. Por isso que é considerado já lá, esse planeta já é considerado regenerado. Se já não estiver entrando no feliz já. Ah, captou bem. Porque, imagina... Muito bem. Jesus, o Cristo do planeta, governador Jesus, e lá ocorreu a guerra nuclear. Pois é, né? Isso eu queria Aí é que tá. Aqui, dessa passagem aqui, provas e expiações, para cá, lá ocorreu que, graças a Deus, aqui não ocorreu. Por isso que lá demorou. Que, como eles estavam na finaleira, como o texto falou aqui, eles entraram em guerra nuclear. Aqui atrasaria 9 séculos, ou seja, 900 anos, quase um milênio atrasaria a nossa entrada em regeneração. Não entraria em 2057, entraria lá por volta do ano 3000. Quem afirmou isso foi o Chico, nenhum outro religioso espiritualista nos revelou isso. Quem revelou foi o Chico e Emmanuel, né? Só que lá as coisas atrasaram. Então eles não estão há 12.000 anos com regeneração. Não, eles atrasaram lá.
Então, de provas e expiações, sabe-se lá quanto tempo eles tiveram que lutar para então entrar em regeneração. Mas, claro, 2.000 anos atrás eles conseguiram vencer esse período e depois foram se regenerando. Hoje já são considerados um planeta. Muito. O Chico disse que não. Capela já é um planeta que nem Marte aqui para nós, nem Vênus, que são os dois planetas, conforme nós ensinamos lá, ó, Vênus e Marte, que são os dois planetas regenerados, ok? Já na categoria de regenerados. A Terra em provas e expiações. Júpiter é um planeta perfeito. Esse é o mais perfeito de todos, né? Mais evoluído de todos, tá? Na categoria de perfeito. Saturno é feliz, Urano é feliz e Netuno é feliz. Plutão e Mercúrio são considerados planetas prisões, não são evolutivos, tá? Muito bem, vamos continuar com o texto final aqui. Espíritos exilados na terra. Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça aquela turba de seres sofredores e infelizes. Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor, seu reino Cristo planetário, mais uma vez, confirmando que Jesus é o Cristo da nossa terra. Ele é o co-criador, ele é o governador, ele é o responsável. Interessante, né? Legal essa colaboração entre mundos, né? Ele manda, ele é o governador de lá, mandou para cá, tu vê, é que nem diretor de escola, né? Mandou os alunos repetentes lá para aquela escola mais simples que ele recém abriu, vamos dizer assim. E essa escola que já está, né? Já está mais evoluída, deixa só para quem se afinizar com a evolução. Aquele que não vai para aquela escolinha lá, que lá a coisa está mais. Lá tem um bairro lá mais complicado, não vamos mandar para lá. Como aqui é uma simples cópia mesmo, né, de tudo. De tudo. Cara, assim, por isso que Hermes Trismegistus, ele matou a charada quando ele disse o princípio da correspondência. Quando ele diz assim, o que está em cima é como está embaixo, o que está embaixo é como está em cima. Cara, Hermes foi um mestre quando ele disse isso. Cara, é fantástico isso, fantástico. Como a sua palavra sábia e compassiva exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmos. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito de sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Lutas que se desdobravam, mostrou os campos de imensos de luta. O que ele quer dizer com isso? Porque o planeta nessa época era um planeta habitado por antropóides. Imagina, chegar aqui, é a questão do Homo sapiens lutando contra o homem de Neandertal. Mas os capelinos não eram Homo sapiens, já era considerado Homo sapiens sapiens. Quando eles se aportaram, já aportaram já na categoria deles. É porque não se perde, né, aquilo que... Não é que nem nossas crianças, né? Eles não reencarnaram em corpos primitivos, como muita gente pensa. Isso é um ensinamento aqui. O capelino veio e reencarnou como um homem da caverna. Quantas vezes a gente ouviu isso, Alete? E não é verdade, gente. O homem da caverna, que a gente fala popularmente, são os antropóides. Esses são os antropóides. Os capelinos aportaram aqui como capelinos. Só que na primeira etnia que foram os árias. Depois vieram os hindus, os egípcios e os hebreus. Os hebreus exatamente 5.000 anos antes de Jesus. Porque o Antigo Testamento é todo 5.000 anos. O Adão e Eva, vocês já viram? É muita coincidência, porque não é coincidência. Você está entendendo? Isso é fato. Moisés foi muito... Só que Moisés, na época, como é que ele ia abrir? Não tinha como. Aí ele trouxe os símbolos do primeiro livro, que foi a Gênese. Depois veio o Êxodo, né? Que é a saída dos hebreus, né? Cara, é muito bacana isso aqui. Cara, tudo é capelino. Não tem, cara. Por quê? Porque os Atlantes já tinham sido uma civilização extinta. Aqui no plano físico, não no hiperfísico, pelo amor de Deus. Mas o que eles encontraram? Eles encontraram antropóides, certo? Porque a data do Homo sapiens é justamente esses 5.000 anos aí, de 10.000 a 5.000. Então, o que encontraram? Já o Homo sapiens, não encontraram aquelas raças mais primitivas. O próprio homem de Neandertal, que foi ali entre o Homo sapiens e o Neandertal, já praticamente não tinha, porque eles foram dizimados pelos Homo sapiens, que eram mais inteligentes.
O Neandertal ele foi dizimado pelos Homo sapiens. Só que esses seres não reencarnaram em corpos primitivos. Aí que está a confusão, Edson. Não tem nada que... Ah, mas ele veio, teve que reencarnar num ser primitivo. Quando a gente sair daqui, por exemplo, degradado, que Deus o livre, tomara que não aconteça, a gente não vai reencarnar num corpo de antropóide em Quiron. É isso que o texto está dizendo. Isso é uma lenda. Isso é mito. Tá vendo? Nada pode regredir, né? Claro, isso! E tu sabe que aí fora o que mais fala é isso, né? O esotérico entre aspas, mais fala isso aí. Não, mas nós aprendemos em outras casas também, não. Até onde já chegou não se perde mais, né? Claro que não. Mudar é amoral. Claro que não. Exato. Ah, mas ele tem que... É desnecessário que o cara ia aprender num corpo primitivo, que isso é retroceder. O que eu tô falando é grave, gente, porque o que ensinam aí fora, você não tem noção. A gente aprendeu muito aí fora. Isso aí, eu principalmente em algumas casas esotéricas que eu passei, os caras afirmavam isso aí. Não, a gente sai daqui e vão virar os macacos em outro planeta. Não, não é assim não. Teve até a discussão de virar pedra de novo, né? Voltar ao mineral. Eu me lembro dessa parte. Tem tudo isso, né? E reencarnar em corpo de animal. Putz, aí já é imagina virar uma pedra, virar uma minhoca. É muito Evolução complicado. é evolução. Aquilo que tu já conquistou não é tirado mais, entendeu? Sim, Essa sim. evolução do nosso DNA, de Claro. toda essa genética nossa Perfeito. que chegou até aqui, né? Daqui não regride, daqui tem que andar pra frente. Perfeito. E é isso. Por isso os estudos, né? Você vai despertando que a gente... Gente, vai... olha só, eu não Isso quero... não sai mais daqui depois, né? Isso que é lindo. Isso não Claro. sai mais daqui. Claro. Onde quer que tu aporte depois, isso já está em ti. Gente, olha só, não quero ser chato, mas essa informação já foi pacificada em 38. E ainda se discute isso aí Não foi fora. compreendido. A velha Exato, tá entendendo onde eu quero chegar? Claro que a gente não estou criticando, pelo amor de Deus, não é isso. Eu estou apenas trazendo essa curiosidade, né? Sadia. Aí até o Coisa, esclarecimento, né? Não tem como, sabe? Não existiu reencarnação aqui na Terra de um capelino num corpo de antropóide no Homo sapiens. Mas para chegar aí é necessário uma coisa chamada pensar, né, Davi? Que o ser humano ele tem uma Sim. dificuldade de pensar, né, de buscar profundamente as coisas, que nem tu falando nas entrelinhas. É mais fácil seguir o que todo mundo está dizendo. Né? Leu 3 páginas, já monta lá um estudo e já passa aquilo adiante. Né? Não se aprofunda, o ser humano ele é superficial. É muito complicado. Porque ele é preguiçoso, né? O ser humano não é preguiçoso. Isso é que eu ia dizer, Ele é é a preguiça. Né? É ignorância, é ignorância, é isso mesmo. É ignorância. O cara não... Aí vem E às aquilo vezes que... não reconhece. Né? Aí também entra o ingrediente daquilo que eu mais ou menos comentei aquela hora. Sim. Tudo isso veio não para ateu, e sim para quem busca, Sim, para sim. quem já está. Né? isso O que- ateu, ele, né, tudo Não, bem. Né? tem que deixar. E são coisas para quem está querendo aprender, para quem está querendo ser orientado. Aquele que já sabe, aquele que já está orientado, Sim. Na Bíblia até eles dizem, com palavras bíblicas, não dai pérolas Aos aos porcos. Jesus. Né? Isso é tão profundo e às vezes a gente leva meio que um tapa na cara com isso. Mas é isso que está falando. Né? Que aquele que buscar, como ele diz assim, buscar a verdade vos libertará. É isso que ele está dizendo. Eu vou abrir um parênteses para a Arlete é fantástica, né? Depois eu quero mostrar um vídeo para vocês que é a Chico Xavier e testemunho de sua personalidade. Muita gente acha que um espírita, um bandista, um espiritualista qualquer, ele tem que ser perfeito. Essa expressão foi de Jesus e muita gente critica Jesus por ter usado, chamou de porco. Cara, como é que eu vou dizer assim, é a psicologia celeste de muitas vezes despertar um cara, porque às vezes tu tem que dar uma Ele sacolejada estava falando no da cara. infantilidade. Claro! Né? E só que muita gente se ofende aí que tá, isso é melindre. Aguenta. Isso que a gente tem que combater, melindre, não é? Nervosinho. Você não pode falar que isso aqui me ofende, ou pode ofender. Não, Sou cara, tão querido. o objetivo não é ofender, tu vai se ofender se tu quiser. Exato. Melindre, é buscar a verdade, cara. A verdade está acima de tudo isso. A verdade tá... Agora, nós estamos estudando aqui a verdade. Não existe reencarnação de um espírito que alcançou uma evolução num corpo de antropóide, no homem da caverna. Ele vai ficar no plano astral e aguardar o momento dele reencarnar.
Isso tu acha que vai acontecer só aqui para nós na Terra? Não, vai acontecer em Quiron também, em qualquer outro planeta que vai receber exilados. É diferente do antropóide, aquele que é um princípio inteligente rudimentar, princípio inteligente que vem no reino vegetal e animal, principalmente animal. Quando passa para o hominal, ele já é uma inteligência rudimentar, não um princípio inteligente, inteligência rudimentar, primitiva. Segue uma evolução. Agora, aquele que já alcançou isso, mas foi exilado, tu tá entendendo? Não tem como o cara reencarnar no corpo primitivo. Em verdade, ele vai servir aquele mundo com aquilo que ele já adquiriu, claro, né? Para que aquele mundo tenha a tal aquela molinha que deu alavanca, né? Ó, Jesus mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-os no halo bendito de sua misericórdia e de sua caridade sem limites. Que trabalho é esse? Nossa Senhora! Além de a gente se depurar das bobagens que a gente fez, porque a gente entrou numa guerra nuclear, eu ainda vou ter que ensinar os irmãos que estão chegando agora. Cara, essa psicologia celeste, isso é extraordinário, cara. Por isso que eu digo, Jesus sabe o que faz. Tudo é Jesus, cara. Tudo é Jesus. E seus prepostos, é claro. E outra, mas ele é o a tal da irmandade cósmica, né? Isso. É isso. O mais velho ensina o mais novo e ponto. Sim. Que o caboclo das 7 cruzilhadas deixou lá atrás, lá como princípio da Umbanda. Na Umbanda, por vontade do Pai, nós ensinaremos os espíritos que sabem menos e aprenderemos com quem sabe mais. Cara, isso é uma diretriz para a Umbanda. Isso é a mola... Ali ele já expressou que a hierarquia da Umbanda. Ele diz que a Umbanda não tem hierarquia. Tem muito umbandista aí, de mídia, dizendo que é bobagem esse negócio de hierarquia. Não existe hierarquia na Umbanda. Como que não, cara? Então, Umbanda é o quê? Sei lá, eu nem sei. Nem que é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Vamos lá. Abençoou-lhe, olha que lindo isso aqui, ó. Jesus abençoou-lhes, os capelinos, né, as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Lá em Capela, ele já tinha prometido para os exilados que ele viria. E ele veio. E ninguém reconheceu. Está aqui, ó. Jesus, sua colaboração cotidiana e sua vinda no porvir. O exílio planetário eu coloquei aqui, tá? De 10.000 a mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo. Tá? E nesse período aqui de 10.000 anos antes de Jesus, foi a primeira leva dos capelinos com a sua primeira etnia, que a gente não chama mais de raça. A raça é capelino. Mas a etnia, a primeira etnia dessa raça é os arianos. Por quê? Porque não foi no Monte Árias, Monte do Pamir, onde tinha um rio que circundava esse monte, nós vamos estudar isso depois, que era chamado Ária. Aí ficou Árias, ariano. Olha só. Vi que não tem nada a ver com Adão e Eva aqui. Adão e Eva é um casal mítico, é uma simbologia. É uma simbologia. E outra coisa que não tem nada a ver, vocês me perdoem que eu sou um pesquisador. Vocês são um pesquisador. Onde é que está a relação dos capelinos com os Anunnakis aqui? Quando tu estava falando. Não tem, cara. Cada vez, eu digo, eu estou tentando acreditar, Leti, eu juro por Deus. Mas está cada vez mais difícil. E depois que eu for mostrar para vocês um vídeo, eu acho que é esse agora que eu vou mostrar para vocês, no final, que agora eu vou colocar aqui para sugestão, né? A gente só não pode mostrar por direitos autorais. Que é a civilização ariana, a saga dos arianos, um vídeo do Geraldo Lemos, que eu prometi para vocês hoje nós vamos ver. É 1 hora e pouco. É 1 horinha. Cara, assim, ó. Não tem. As tábuas dos Sumérios, os Sumérios eram capelinos, eles eram arianos. Os acadianos, os babilônios, é tudo ariano. Você está entendendo? Só que eles são um povo que eles viveram, principalmente os Sumérios, eles viveram antes de um cataclismo na Terra. Os egípcios vieram depois desse cataclismo, que é a inundação. Por isso que hoje lá no Egito se entende que não só as pirâmides como a esfinge, ela tem uma base umedecida por água. Mas foi por causa de um cataclismo na época. Que na época os sumérios viveram. Porque o que são os sumérios? Os arianos. Os arianos foram a primeira etnia. Depois vieram os hindus, depois os egípcios. Então está certa a contagem.
teve nada de nave espacial ajudando. Anunnaki junto com os Greys, erguendo os blocos de pedra. Não tem nada disso. Isso é lenda. Isso é lenda. É complicado. É uma desconstrução. Falar isso no meio esotérico, porque o meio esotérico ele se afunda nessas crenças, né, gente? Ele se afunda assim, cara, não tem quem tire, não é um estudo desse sério, sabe? Que eles vão aceitar. Mas cabe a nós, né? A gente tem que fazer a nossa parte, ok? Aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degredados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Que livro. O Emmanuel é danado nas palavras, né? Ele cutuca. Ele o quê? Cutuca? Cutucador. Emmanuel, tu imagina ser dirigido por um mestre assim, que eu, com todo respeito, eu chamo o Emmanuel de mestre. Na verdade, ele ensina a sentir, né? Bom, o primeiro encontro dele com o Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Ele já botou na banca, pô, quer me seguir, disciplina, disciplina, disciplina. De vez em quando dava umas lascas, não sei se você sabe, né? Coisa boa, assim. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz de Capela, mas trabalhariam na terra acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. O que eu vou dizer para vocês? Mais uma vez, na medida que a gente vai adentrando no livro, a gente vai trazendo mais e mais informações para confirmar aquilo que mais ou menos a gente sabe. Na verdade, vai fazendo uma viagem, né? Vai. Agora eu vou... Reconhecimento, né? A viagem vocês vão ver agora. Tu dá um pause aí, meu irmão, nós vamos mostrar um videozinho lá. Que agora nós estamos com umas... Então tá, a gente vai sugerir o vídeo que a gente não pode mostrar, um canal chamado Viagens pelo Universo, tá? Um vídeo chamado Capela. Entra lá nesse canal, tá? A gente sempre gosta, né, de indicar aqui, são todos irmãos, né? Chamado Viagens pelo Universo, tá, gente? Vocês assistam, que lá vocês vão ver que Capela é um sistema, ele é um sistema de 4 estrelas, tá? Ele tem um sistema binário, ele tem 2 sistemas binários. 2 sistemas binários, 2 estrelas e 2 estrelas, que dá 4 estrelas. Tá? Claro que a gente não sabe qual planeta que está girando, em qual desses 2 sistemas binários o planeta onde Jesus é o governador está, né? Claro que não. Até porque o que isso vai nos servir, né? Não vai servir de nada aqui, nem temos, acho que nem merecimento ainda, né? Mas o Chico sabia. Tenho certeza que o Chico sabia, tá? Bom, vamos deixar de lado um pouco agora o estudo que a gente sempre está fazendo sobre o livro de Lao Tzu, que é o Tao Te Ching, que vamos entrar um pouquinho em Ramatiz, conforme eu tinha prometido para vocês, tá? Eu tenho esse livro que nós adquirimos, chamado A Transição Planetária de A a Z. É um compêndio de vários assuntos relacionados a vários textos relacionados a esse assunto, transição planetária, tá? E esse livro, ele foi escrito pelo irmão Sidney de Carvalho, que já desencarnou, tá? Transição Planetária de A a Z. Por que é de A a Z? Porque ele pegou todos os temas que começam com A, todos os temas que começam com B, ele fez um alfabeto, entendeu? Então é muito legal, o livro é muito bom. Referente ao que? Vários livros de Ramatiz, através do Ercílio Mais, que foram publicados na época pela editora Freitas Bastos. Tá? Hoje nós vamos apresentar dois textos, né, ou dois títulos, vamos dizer assim, que começam com a letra A, Advento e Advertência, estão vendo? E esse texto aqui foi tirado do livro A Missão do Espiritismo, de 67, Ramatiz, e esse texto aqui do livro Evangelho à Luz dos Cosmos, de 74. Começando com a letra A, por isso que eu botei letra A aqui. E vai até Z. Tá? É um método diferente de se estudar Ramatiz que esse irmão Sidney de Carvalho trouxe para nós. Tá? Esse irmão já desencarnou, já se encontra no plano espiritual. Um livro maravilhoso. Eu tenho vários livros dele aqui. Eu não tenho aqueles livros do Ercílio, eu tenho esses aqui, de A a Z. Tá? E a gente vai ler os textos e vamos estudá-los. Tá bom? Vamos ver então.
Primeiro texto que fala sobre o advento do Consolador, o Espiritismo, tá? Que foi tirado do livro A Missão do Espiritismo, de 67, né? Publicado na antiga livraria Freitas Bastos. Nessa mesma época, Mestre Matos Silva publicava os seus livros na Freitas Bastos, sobre a Umbanda Iniciática. Os dois na mesma época. Tá? Vamos ler aqui. Advento do Consolador. Como garantia de que o ideal cristão há de predominar um dia na Terra, segundo as predições do próprio Cristo, no advento do Consolador, o Espiritismo é o complemento indiscutível do verdadeiro cristianismo, cuja proclamação é destituída de ídolos, hierarquias sacerdotais, liturgias ou dogmas. E o seu êxito é inegável e implacável, porque a sua atuação no mundo, além de ser disciplinada pelos seus adeptos encarnados e pela segurança federativa, é também administrada pelas organizações avançadas de espíritos desencarnados, que presidem o evento espírita no vosso mundo, sob a égide de Jesus, o governador espiritual da Terra. Ramatiz aqui ele confirma, Jesus é o governador espiritual da Terra, para ele, né? Vamos tentar debater um pouco alguns tópicos desse texto, né? Que ele fala como advento do Consolador. Primeiro ele diz o seguinte, que a disciplina pelos adeptos encarnados, disciplina, dedicação, veiculação, busca, aprofundamento. Conhecereis a verdade vos libertará. Então aqui ele coloca uma questão muito importante e muito interessante. Depois, se tiver uma imagem de Ramatiz, tu dá uma editada aqui, tá? Bota mas se não tiver, eu tenho ali, tá? Para homenagear o nosso mestre, né? Tá? Sob a égide do governador espiritual da Terra, ele reconhece Jesus como governador. Que bom, né? Que bom, tá? Aí ele coloca um outro termo aqui, ó, segurança federativa. Não sei se vocês prestaram atenção no que eu li ali. Aí eu questiono, com todo o respeito que eu tenho para Ramatiz. Aí eu questiono. A Federação Espírita Brasileira não traz segurança nenhuma para a doutrina espírita. Tá? Com todo respeito. Mas eu entendo Ramatiz pelo seguinte, que se você ler o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, você vai ver que lá atrás a Federação Espírita Brasileira, ela foi inaugurada, se não me engano, por Bezerra de Menezes, cujo objetivo era Deus, Cristo e Caridade, que era a ideia que Ismael trouxe. A base era... Então estava certo, digamos assim, a ideia foi certa, mas a coisa, no andar da carruagem, entraram determinados irmãos, que aí deu no que deu. Porque nos anos 70, a gente já falou, mas a gente vai afirmar e vocês podem pesquisar, Chico Xavier e Emmanuel, eles romperam com a Federação Espírita Brasileira. Eles romperam com a Federação Espírita Brasileira. Por quê? Porque eles estavam começando a modificar os livros. O próprio livro A Gênese, a partir da 5ª edição até a 4ª edição, era o pensamento de Kardec. A partir da 5ª, cara, é muito grave isso aí. É muito grave. Hoje está na 50ª edição, nem sei. Mas é muito grave isso aí que eu estou falando. Por que eu estou dizendo isso? Que o movimento humano, mais uma vez, se interpôs com a providência divina. A previdência humana achou que é mais importante que a providência divina. Então tá certo, a federação ela foi criada com uma... Isso Ramatiz ele tem razão. Mas hoje não dá para entender que a segurança da doutrina se dá através da federação. Com todo o respeito que eu tenho pelo mestre. Não porque o próprio Chico Xavier, que é o codificador reencarnado, ele rompeu com a federação nos anos 70. Ele rompeu, não quis mais, não tem mais como. Inclusive nós vamos mostrar um vídeo depois que eu sugiro vocês assistirem, que é a 18 testemunhas sobre a personalidade de Chico Xavier. E ali vocês vão ver que Chico Xavier ficou muito irritado, ficava irritado, ele era um ser humano, porque muitos espíritas, doutores, queriam que ele se federalizasse. E ele disse que não. Aqui nesse centro espírita, que é a Centro Espírita da Prece, aqui mando eu. Então, cara, com todo respeito, o espiritismo não está seguro ou assegurado por causa da federação. Muito pelo contrário. O movimento humano é um problema. Até porque na pergunta de número 218 do livro O Consolador de 1939, fizeram a seguinte pergunta para Emmanuel:
A propaganda doutrinária, ela vai em busca de prosélitos, é o objetivo buscar prosélitos. O que é o prosélito? É um termo antigo. Seguidores, humanos. A resposta de Emmanuel lá na pergunta 118, negativo. A doutrina espírita é de Jesus e seus prepostos. E seus prepostos. Vocês me dão licença para eu ler na íntegra? Vamos ler na íntegra aqui. Eu não estou questionando o Ramatiz, não é isso? Não, nós estamos vendo um movimento. Não é isso. Só que esse livro foi editado em 67, bem no período que Chico estava rompendo com a Federação. É a Federação da Igreja Católica, né? Exatamente. Infelizmente mesmo. Vamos ver aqui a pergunta 218. Eu já li em numa outra ocasião, mas vamos ler de novo. De modo algum, a direção do Espiritismo em sua feição de evangelho redivivo pertence ao Cristo e seus prepostos. Então não é uma federação que vai trazer segurança. Não é, de jeito nenhum. Não foi, né? Não foi. Antes de qualquer esforço humano precário e perecível, a necessidade imediata dos arraiais espiritistas é a do conhecimento e aplicação legítima do Evangelho, da parte de todos quantos militam nas suas fileiras, desejosos de luz e de evolução. O trabalho de cada um na iluminação de si mesmo deve ser permanente e metodizado, de si mesmo. Não é um grupo de humanos que vai vir com a sua previdência e vai estabelecer isso aí, cara. É individual a busca. A doutrina ensina o despertar da consciência. Exatamente. Ele, a primeira te ensina o autoconhecimento, depois ela estou te dizendo como é que ela está te dando o trajeto. Isso é um verdadeiro Quer nos tornar seres menos manipuláveis. Claro, perfeitamente. E foi o que aconteceu com o Chico. Deixa eu ver aqui onde é que eu parei. Os fenômenos acordam, olha só a advertência. Os fenômenos acordam o espírito adormecido na carne, mas não fornecem as luzes interiores, somente conseguidas à custa de grande esforço e trabalho individual. Não adianta fenômenos. A palavra dos guias e mentores do além ensinam, mas não podem constituir elementos definitivos de redenção. Olha só, cara. É a moral. Cara, isso aqui foi uma advertência assim, ó, para nos tirar... Transformação, senão não. Para nos transformar. Cuja obra exige de cada um o sacrifício e renúncias santificantes no laborioso aprendizado da vida. Pô, Emmanuel é um mestre da palavra. Sem transformação é só verniz. Meu amigo, o Espiritismo está indo atrás de prosélito, atrás de seguidores, e esses seguidores criando federações e uniões para se auto-intitularem sacerdotes, entre aspas, do Espírito negativo. Sacerdote, quem manda no Espiritismo é o próprio Cristo, porque a doutrina é de Jesus, cara. Eu vou repetir, a doutrina espírita não é dos espíritos superiores. Eles foram mensageiros do Cristo. Agora imagina um humano que nem nós, vamos delegar. Vocês vão ver no videozinho depois que eu vou mostrar. Assistam, 18 testemunhas da personalidade de Chico Xavier. Que a verdade é que só Cristo consola, o ser humano desola, né, Davi? Boa. Então quando o ser humano se mete a ser o dono da coisa, sim, ele vai causar isso que está acontecendo hoje, ó. Sim. As pessoas saindo fora, porque Claro. eles fizeram para juntar mais público, Claro. né? Invernizando em vez de acordando as consciências. Desarmonia, né? Eles estão criando como eles cavando para o buraco. Claro. E o próprio Chico, na época, nesses anos, ele foi muito atacado. Até a coisa... Porque a lei maior impera que o ser vai acordar, seja por aqui ou por ali, ele vai acordar. Mas bater no coração, né? Exato. Bater no coração. E uma coisa que Ramatiz menciona, que é muito bacana, é isso aqui, ó. Organizações avançadas dos espíritos desencarnados. Aí sim. Aí são os prepostos de Jesus. Mas federação, com todo respeito, não traz segurança nenhuma. Humano encarnado. Bate no coração e abre a consciência, né? Sim. Claro. Prepara aqui, ó. O autoconhecimento já prepara para o despertar. Que é que tá lá. Nenhum de nós aqui despertou ainda. Porque despertar a consciência é a convivência diária com os planos superiores. Isso é quando o cara está desperto, que nem esses grandes iluminados, os monges que se iluminavam, os sacerdotes, no geral, quando eles realmente despertavam a consciência, eles conviviam com o plano. Isso é despertar da consciência. Não é só tu alcançar uma paz interior. É a paz no meio da guerra, né?
Paz no meio da guerra, porque não adianta querer paz, não paz. É que nem Jesus dizia, não adianta tu querer ser santo fugindo dos pecadores. Tem que estar lá no meio. Jesus menciona isso no livro A Boa Nova. Ninguém é santo longe dos pecadores, assim é muito fácil. Não é isso. O cara que se santifica, se ilumina, ele se ilumina na guerra. Mas aí que tá, aí há um outro ponto do despertar da consciência que o Laércio Fonseca, já vi ele falando isso, e ele tem toda a razão. O cara desperta para o mundo espiritual. Ele convive aqui e convive lá. Exatamente. Tu tá entendendo? Isso, cara, não é qualquer um. É muita informação para Isso chama-se conviver. eixo, ordem no caos. Claro, ordem. Mas, Às vezes gente, sem vocês uma imaginem... até chegar. Vocês se imaginem convivendo entre nós e ao mesmo tempo, com o plano espiritual ativamente, que quando a gente dorme, a gente não se lembra quando a gente volta, mas esses caras se lembram de tudo, eles convivem assim, ó, à luz do A dia. consciência desperta, né? Nós, Claro, Mas tem que ter aí eu pergunto, o que eles fazem com isso? trabalho, né? Porque eles estão lá, estão aqui, Tá lá. e qual é as ações deles, qual é as condutas Não é deles, buscando né? poder e nem conforto. Não, Ah, pois é. consolando, confortando, trabalhando. Porque quem muito for dado, muito será cobrado. Eles trabalham muito mais que nós. Nossa. E a gente acha que não, né? Que o mestre está lá sempre em meditação. Não, vá. A contemplação. diferença é que para nós, para ter a alegria, sentir a bendita alegria e a felicidade, que a gente não sabe o que é, mas a gente diz que a gente botou esse nome aqui, né? Claro. A gente traz para o nosso lado do conforto, do bem-estar, do não fazer nada, do né? Tamo bem, tamo vamos tranquilo, bem, né? rapaz. Tô de boa, como diz, né? Confortável. Exatamente. Agora, para eles, a alegria e a felicidade é do servir, Claro. né? Que isso vem, aí lá vamos nós para Emmanuel, né? Isso vem quando tu faz as pazes com a disciplina. Que nós não temos paz com a Não disciplina. temos. A disciplina, ela nos castiga, ela nos O judia. ser humano, ele A gente é uma contramão. ele confundiu felicidade com distração. Perfeito. O ser humano, ele busca muita distração. Perfeito. Lazer, distração, não felicidade, cara. Felicidade não é isso aí. A gente tá muito, porque os caras ainda buscam os vícios. Nas sensações Sensações. Sensações humanas. humanas. Não é isso aí, cara. Felicidade é outra história. Despertar da consciência, nós estamos em caminho, mas não chegamos lá ainda. Nós ainda estamos aqui, ó, no autoconhecimento. Graças a Abre Jesus. os né? olhos. Claro. Que todo esse trabalho, esse esforço de levar conhecimento do debate, do estudo que a gente faz, a gente está tentando se sintonizar aqui no autoconhecimento. Porque para se desviar é 2 palitos. Essa Dois semana eu vivi uma situação lá com o seu Fernando, um senhorzinho lá que estava externado lá, e a esposa dele, 95 anos eles. Pô, E ela, É bem muito pequenininha, 37 quilos. Ela, minha filha, eu emagreci tanto que estou fazendo o exame que eu estou com câncer, estava com câncer. Procurei, mas não estou com câncer, mas simplesmente emagreci, diz ela, né? E ele mal, olha. Daí ela pegou e disse assim, mas a senhora fuma? Ah, eu fumava. Daí fumava até agora, não sei amanhã. Ele veio assim, né? Mas daí a gente ficou conversando, ela é psiquiatra, né, tudo. psiquiatra. E é ela. Daí tá lá com ele e tal. Daí eu perguntei pra ela, mas a senhora não cansa de ficar aqui? A senhora vai pra casa e descansa? Ela, não, eu tenho meus pacientes que precisam de receita e estão me mandando toda hora me ligando que eles precisam de receita amanhã. Eu tenho que atender, eu sou obrigada a atender. Tá, mas a senhora não vai descansar? Daí ela pegou e disse, pois é, eu tô precisando de alguém que venha. Tu conhece alguém que fica aí? Daí eu disse assim, não, eu conheço, tem minha sobrinha que tem, né, umas pessoas que cuidam, né? Claro. Ela, não, mas eu queria um homem que ficasse com ele, né? Digo, não, eu tenho o meu colega, o Ismael, ele é muito bom, Ah, então tu me traz ele aqui. Daí eu fui lá no 6º andar, Isma, vem cá, que eu chamei de Isma, né? O que foi, tia? Porque lá eles me chamam de tia. Aham. O que foi, tia? Tu quer fazer um plantão? Ah, tia, eu tô precisando de dinheiro. Então, vamos lá. Daí levei ele lá. Daí quando a gente entra no quarto, a cama assim, né? Daí o Ismael entrou e eu atrás dele assim, e o Ismael parou nos pés da cama dele. Quando ele olhou pro Ismael assim, dizendo assim, não tem explicação de como ele ficou assim, sabe, parece que em paz, parece que ele viu um anjo, sabe? Assim, que ele ficou parado e deu um sorriso assim, tão e assim,
abobado, assim, olhando pro Ismael. Já com quem disse tu chegou, né? Tu viu. Aí eu disse assim, ó Ismael, ele gostou de ti. Daí, eu também gostei, eu também gostei. Daí o Ismael, mas o encantamento, e ele ficava encantado, olhando pro Ismael, e o Ismael ficou conversando, trataram tudo, né, pra ficar. E ele ficou, quando eu voltei no outro plantão, ele tinha morrido. Falei, desencarnou. Aí ela ficou sabendo, né, Desencarnou. que ele tinha visto o anjo do lado do... Mas com isso tu chegou, né? Da liberação pra O ele. cara serviu de ponte. Uhum. Também 95, né? Merecia já descansar. Mas assim, eu digo assim, Que a coisa... situação que coisa... é tão lindo, Mas... sabe? É tão gostoso, é tão divino, vamos dizer assim. E eu digo assim, é tão seguro o processo guiado de cima, né? Se tu olhar, tudo se ajeita para tudo se que encaixa. aconteça E o plano espiritual, num local que nem esse hospital, eles estão em peso lá. Mas tem muito médico, enfermeiro espiritual lá. A movimentação espiritual num hospital, por exemplo, deve ser enorme, não é possível, para dar todo amparo. A questão extramaterial que linda, envolve que coisa todo linda. mundo, né, que envolve nós, e alguns têm a sensibilidade de ver, sentir, outros Sim. não, mas ela sempre nos envolve, essa questão espiritual. E até já é dito No caso em- dele, ele viu, em né? algumas ele viu. situações que o nosso hospital da Terra, como dizer, é uma cópia, né? Sim, Existe acima do sim, nosso hospital, sim. envolvendo nosso Claro, hospital, um claro. hospital espiritual. Claro, Né? com Então vocês estão certeza. dentro de um outro grande hospital. Aquilo ali é Exatamente. só a cópia física da coisa, né? Aonde seres Ele tenha físicos- todo o descanso merecido, né? Mas foi muito lindo. Ah, mas Se pelo merecer, menos né? cinco, Se merecer. Que a gente não pode. 95 anos, né, gente? Bom, vamos lá. Advertências atuais. Olha que interessante esse texto de Ramatiz, cara. Olha que interessante. Advertências atuais. O povo dança e ri. Diversão, distração. Olha a visão desse mestre. Olha que loucura isso aí. Na atualidade, também existem advertências claríssimas e de suma importância para os bons entendedores, que já comprovam a positivação das profecias quanto à inexorável sucessão de acontecimentos dramáticos de fim dos tempos, entre aspas. Aliás, repete-se novamente a velha cena das advertências do tempo de Noé sobre as catástrofes que se sucederão. Mas a humanidade terrícola dança e ri, enquanto o mundo submerge-se no caos social, político, econômico e existencial, vivendo o mais severo e trágico exame de sua história. Fantástico, né? Isso foi em 74, né? Quando ele lançou esse livro aqui, tá? Esses conhecimentos aqui. Do livro Evangelho à Luz dos Cosmos, tá? Mergulhados no mar das paixões, poucos homens se apercebem dos proféticos sinais que já se concretizam no cenário da Terra e marcam o juízo final em processo seletivo desde o ano de 1950. Final da Segunda Guerra Mundial. Fechou todas. Em 74, Guerra Fria. A gente estava na iminência de uma guerra nuclear. A Matisse tinha toda a razão aqui. Então olha o entrosamento, né, das questões. Ao desfolhar do calendário terreno, a lei divina classifica o trigo à direita e o joio à esquerda do Cristo, confirmando profecia milenária. Enquanto isso, absolutamente despreocupada, a humanidade terrícola vive perigosamente a era da besta, do vaticínio de João Evangelista pelo seu Evangelho, e se engolfa na prática de atos e iniciativas tão inferiores, que a subjugam e a imantam cada vez mais a linhagem inferior da animalidade. É um mestre também, né? A gente está ouvindo um mestre aqui. E por isso que Jesus sempre advertia: há homens que têm olhos e não veem, que têm ouvidos e não ouvem. A gente fala tanto aqui, né? Isso é para quem tem olhos e ouvidos, né? Os quais subestimam as profecias e o aviso da espiritualidade, enquanto perdem excelentes ensejos de renovação e libertação dos mundos materiais. Evangelho à Luz do Cosmos, 75. Muito bem. Cara, é muito bacana isso da Ramatiz. É outro mestre da palavra também, né?
principais tópicos desse texto. Fim dos tempos, mas não é o final da Terra. Porque nesse período aqui que foi editado o livro, nós já vivemos o período de transição planetária. E aí que está a questão, que ele não trouxe, mas a doutrina espírita nos trouxe. Transição planetária, o que é isso, meu Deus do céu? O que é transição? Já que o nome do livro é Transição Planetária, né? Que é um livro batizado pelo Sidney de Carvalho. Não existe um livro de Ramatiz chamado Transição Planetária, vocês entenderam, né? Sim. Mas ele pegou vários textos de Ramatiz e realmente são textos que falam sobre transição planetária. Tá? Transição planetária. Ele pegou todos os tópicos de todos os livros, com o Ensino Mais. Não com o Norberto. Acho que tem livros do Norberto Peixoto ali também, que é também outro cara que trouxe Ramatiz de uma forma muito bacana, mas mais relacionada à Umbanda, né? Apometria, essas questões. Tá? Transição planetária, o que é? Os espíritos afirmaram isso para Kardec. A transição iniciou-se 100 anos antes da codificação espírita. Codificação 1857, o Livro dos Espíritos. Então a transição iniciou-se em 1757 e se findará em 2057. Ou seja, a transição planetária ela tem um período de 300 anos. Transição. Para quê? Para que as coisas aconteçam. Vocês podem ver, olha os avanços na ciência, nas revoluções sociais, políticas, o pensamento, e aí a coisa foi embora. A gente já fez um estudo aqui, né, sobre transição planetária. A capacidade humana de pensar hoje, né? Exato. Está melhorando bastante. E o mais interessante de tudo, que a era de peixes, ela se iniciou em 100 anos antes de Cristo. E se findará como? Quando? Em 2057. Porque uma era, segundo Allan Kardec, no livro A Gênese, olha o livro A Gênese de novo, que bendito desse livro A Gênese, ele tem um período de, não aproximadamente, mas de 2157, é exato esse número que Kardec traz. Nós dizemos que é aproximadamente 2160 anos. Ele traz na Kardec, era danado, que era Chico, né? Interessante, né? Outra coisa, quando é que se iniciou a fase de provas e expiações? Bom, Chico diz o seguinte, que a fase da regeneração ela tem 7.000 anos. Na Terra, ela se iniciará a fase da regeneração lá no livro Plantão de Respostas, vocês se lembram? Emmanuel está aqui e afirma que o planeta será um planeta regenerado a partir de 2057. Por quê? Porque é o final do período de 300 anos de transição. Então, se é 2157 anos, e vamos supor que a transição, que é a fase de provas e expiações, também é de 7.000 anos, a gente não tem esse dado, então quando é que ela iniciou? No ano 5.000 anos antes de Cristo. Mais 2.000 depois de Cristo, totaliza quanto? 7.000. Isso a doutrina nos traz de forma mais clara. Então aqui está a fase de provas e expiações. Aqui está a era de peixes. E aqui está a transição planetária. Nossa, muito esclarecedor, bem bom. Isso é só a doutrina que traz. Ramatiz, só que Ramatiz tem razão nos textos dele, só que ele não trouxe. Ele fecha. Entrosa, se entrosa. Então, cara, ou seja, a partir do 2057 para frente, vamos botar aqui para ficar melhor. Vocês me dão licença para eu apagar aqui? Posso pagar aqui, né? Não. É para ficar mais fácil assim, né? Vamos botar aqui. Então, de 2057 para frente, mais 7.000 anos, 9.057. Vai ser o final da regeneração. Nós temos 7.000 anos para desenvolver a regeneração. 7.000 anos. Aí pega 2057, soma mais 2157. Faz os cálculos aí.
Hã? 714, não é isso? 2.157. 714 é 10, 11. 11 aqui, 2000. Vai por volta do ano 4.114, por volta, né? Vai se encerrar a era de a. Porque é 2.157 anos. Ok? E transição planetária aqui já foi para banho. Então nós temos esses períodos aqui. Outro ciclo daí de... Então isso tudo aqui é aproximado, pelo amor de Deus. Tá? É aproximado. Nós temos que entender o que a gente está falando. O que é transição, o que é uma era, o que é uma fase. Nós atualmente estamos na fase ainda de provas e expiações. Como muita gente acredita que nós já estamos na fase da... Não estamos na fase, não entramos ainda em planeta regenerado. E cara, tem muita coisa, tem 7.000 anos, que não são espíritos maravilhosos que vão estar aqui. São espíritos já regenerados, já querendo o bem. Já aquele espírito belicoso, de guerra, de briga e vicioso, Kiron, esse vai ser com certeza exilado. E o interessante que a Ramatiz coloca aqui, ó, o processo seletivo desde 1950. Por quê? 49 foi o final da Segunda Guerra Mundial. O que fala a doutrina espírita, o que falou Chico? A partir da final da Segunda Guerra Mundial, que foi em 45, na verdade, né? De 38, 39 a 45. Mais ou menos isso aqui, tá certo? Tá aproximado, tá legal. Se intensificou o degredo. Cara, aí foi o... Até porque com a construção da bomba atômica, né? Eles começaram a degradar o pessoal que é mais belicoso, senão ia ter estourado a Terceira Guerra. Olha a política do plano espiritual superior. Não, vamos degradar isso daqui, porque ainda vai ter dificuldades, né? Nós vamos ter possibilidade de entrar na Terceira Guerra, que é nuclear. Mas esses aqui, que se eles estiverem aqui na Terra, eles vão querer, nós vamos exilar. E aqui teve um subperíodo, né? Aqui teve um subperíodo, né? Nessa transição planetária, nós tivemos uma data limite, né? De 1969 até o ano de 2019, que foi uma data limite de 50 anos. Foi a condição das potências angélicas, junto com Jesus, a moratória para o planeta não entrar. A condição era única, de não entrar numa guerra nuclear. Graças a Deus nós passamos. Por isso é que nós não vivemos, provavelmente nós não vamos viver o que Capela viveu. Há 12.000 anos atrás, 10.000 anos atrás. Lá. A nossa limpeza vai ser mais pelos meios naturais mesmo, né? Graças a Deus, né? E até porque tem irmãos envolvidos também, né? Nessa... Claro. E tem uma outra data limite também pequenininha, que é o ano 2000, né? Pouca gente sabe, tá? O ano 2000 são a proibição da reencarnação dos trevosos. Vejam que de 45 até o ano 2000, o exílio pegou preço, o degredo. Mas ainda assim, nos planos trevosos, abissais, existiam ainda espíritos lá vivendo, que poderiam reencarnar, dependendo da sua condição moral, do seu nível de arrependimento, a gente não sabe. Mas a partir de 2000, é claro, espírito trevoso. O que é um trevoso? É um umbralino? Não é umbralino. Trevoso é trevoso. Trevoso é aquele cara da guerra, da briga, da confusão, aquele cara que realmente gosta de briga, de matança, de caos, né? E infelizmente o vicioso entra aí, né? Aquele que é viciado em drogas, viciado em alcoolismo, né? Que não conseguiu se curar. Esse é o que mais me chamou a atenção. E Ramatiz menciona isso num dos livros dele, né? Que é o de briga, o de confusão, o de guerra e o vicioso. Então a gente vê muitos irmãos aí desencarnando em penúria, né? Que provavelmente não vão ter uma segunda chance, até porque tu leva todo esse vício pro perispírito, né? E às vezes é necessário 500 anos, 400 anos, ou seja, 5, 6 reencarnações para o cara se recuperar. Que nem que é muito vício grave. que eles têm de pedofilia, essas coisas.
Olha quanto isso comporta espiritualmente, né? Vai, Deus. Quanto tempo vai ser preciso para É, limpar não. essa doença mental? Exatamente. Né? Essa É um doença vício. mental. A guerra é um vício. O cara se vicia na briga, na confusão. E Sanguinário, é. né? Interessante que O próprio cigarro, né? Sim, não. É. Mas daí é mais pro lado do suicídio, né? Suicídio inconsciente, Mas eu Depende se morrer por causa. Eu acho que aquele vício é um de drogas mais pesadas, sabe? Aquela coisa mais pesada. É por isso que eu digo, esse Cigarro, ainda o cara, uma perigoso. criança vem com asma, por exemplo. Se as crianças vêm Isso. com asma, elas vêm pra purgar isso aí. Aí eu acho que é mais pro suicídio, pra purgação, e não pra degredo. Agora, essas drogas aí. E tira eles da consciência, né, Davi? Eles fazem coisas absurdas. São seres manipulados pelo outro lado, é só um boneco. Totalmente. Né? Totalmente. Só um boneco. Interessante que a Ramatiz diz assim, né? Que na atualidade é o que mais ou menos as advertências do tempo de Noé, né? O povo dança e ri. Interessante isso, né? O que esses funk aí, né, cara? O que essas. Uma distração para não ver o caos mesmo, né? Diz, Davi, pô, mas tu tá discriminando o funk. Cara, com todo respeito, cara, com todo respeito. O que isso te agrega? Mesma coisa o heavy metal. Cara, vocês já viram um show de heavy metal? Os caras botam boneco de demônio, de satã. Os caras enlouquecem. Mas isso não pode trazer alegria. E na verdade eles trazem o umbral pra Mas palco, claro. né? Aquilo ali é uma cena umbralista. Olha, até trevas. Sim. Até as trevas, hein? No livro Libertação de André Luiz lá, ele estava nas trevas, ele não estava no umbral grosso. É nas trevas, lá embaixo, coisa pesada. E lá eles são extremamente organizados. Porque o caos você encontra no umbral. Tá entendendo? Lá pra baixo o caos, claro, tem, mas lá é uma organização. Exato. O caos é organizado. Exato. O umbral grosso não tem organização, é só sofrimento e sofrimento. dor. Exato. Aí vem o umbral médio, é o plano o quê? É o plano dos postos de socorro. O livro Os Mensageiros lá de André Luiz. E acima o umbral onde estão as colônias, o livro Nosso Lar. E abaixo da terra, na subcrosta, aí é o caos organizado. A organização É as trevas, claro! Aí é coisa pesada. E esses seres, segundo o Chico, que é uma outra data limite a partir de 2000, e o interessante, coincidentemente ou não, no ano 2000 houve uma leva enorme de espíritos de luz que reencarnaram. Dentre eles Emmanuel. Os cristal, não, os índigos, blá blá blá. Aí vem, né? Aí vem tudo. Começa a vir outra leva de espíritos. Tudo. Né? Emmanuel veio para organizar tudo isso, porque Humberto de Campos, por exemplo, já está reencarnado nos anos 70. 75, 80 por aí, o Humberto de Campos já está reencarnado. Exatamente, veio uma turma. Olha, não quero dizer nada, para mim até André Luiz. Não, é uma turma reencarnada aí. A turma do Espiritismo lá dos anos 40, a galera tá toda aqui. A mãezinha do Chico não reencarnou em 97? A turma dos livros tá tudo aqui agora. Mãe, sim, dos livros. Exatamente. Boa. Só quem não tá aqui, eu acredito, é um Bezerra de Menezes, né? Que esse já teve o agô de Maria, de Mãe Maria. Ele tá com tanto serviço porque ele é tão amoroso que ele faria olha, não sei também. Já nem sei o que eu tô falando, de repente o homem tá até reencarnado aí, a gente não sabe. Porque a gente não sabe de nada. Nada. Gostaram, gente? Não. Ó, a ideia de trazer Ramatiza, porque Ramatiz sabe das coisas. A gente pode discordar em alguns pontos, mas é pouco. Porque Ramatiz é muito bom. E esse livro aqui, eu sugiro que todos leiam, tá? Obras psicografadas por Ercílio Mais, organizadas por Sidney de Carvalho, Transição Planetária. É uma metodologia bem tranquila de se ler, sabe? Tu vai lendo tópico por tópico, ó. Letra A, letra B, tá vendo? Então são parágrafos. Uma compilação de tudo. De todos os livros dele a respeito desse assunto. Na verdade ele faz uma caminhada no assunto. Mas tá louco. E aí, interessante que o Sidney de Carvalho praticamente desencarnou depois que ele fez esses livros. Foi uma obra... Esse cara aqui era um ramatiziano de mão cheia. Esse Sidney de Carvalho aí, o cara era muito bom. É um irmão que a gente respeita muito. Muito. Gostaram, gente? Sim, muito bom, muito esclarecido. Nós vamos encerrar então a nossa primeira parte e vamos para a segunda parte, que é os vídeos. Nossa, tu bota isso aí e o povo fica se lambendo. O que eu vou fazer? Eu não posso mostrar. Tu sabe que eu vou fazer um desabafo aqui. Eu lamento muito tudo isso, sabe? Porque assim, o conhecimento não é dessas pessoas que estão veiculando. Não devia ser segregado assim. Não poderia ser monetizado. Mas é o meu canal. Teu canal sobrevive do quê? De conhecimentos que não são teus. De conhecimentos que vieram pela providência divina.
Tu tá entendendo? E essa parte que mexe com a consciência. É diferente de uma live de um psiquiatra, de um psicólogo, de um advogado. Tu tá entendendo? Que é uma coisa que é profissional. Cara, isso é conhecimento que não poderia ser monetizado. Ah, mas eu montei do cara. Se tu montou desse teu jeito, desculpa o meu desabafo aqui. Seria até melhor que eu divulgue isso, mas eu preciso te pagar para isso. Eu preciso te pagar os direitos autorais do que se o direito não é teu? Tá velho poder. O conhecimento não é teu, tu tá entendendo? Eu jamais cobraria isso de uma pessoa. E, claro, nosso canal é humilde, é pequeno, mas se alguém quiser pegar parte da minha fala e colocar num seminário, numa live, ó, tem um cara aqui, tá vendo esse cara? Eu jamais vou cobrar direito autoral. A luz, como eu disse. Nunca, porque o cara, eu não tenho direito, propriedade sobre a providência. Quem sou eu, cara? Que nos é dado gratuito. Ah, não, tem o cara lá que falou isso aqui, tu vê isso aqui, não, isso aqui, vai, isso aqui, o cara, ô meu, tu tem direito sobre isso aqui. Direito? Que direito, Edson? O que direito? O direito é Jesus. Aí depois tu coloca a figurinha de Jesus, que eu sei que tu é danado, tu é craque nisso aí. Bota a figura de Jesus, é ele, ó. Esse cara que eu tô apontando pra vocês aqui. Que é o dono dos direitos. Esse cara é o dono do direito do conhecimento, do autoconhecimento da doutrina, da Umbanda, da Ele teosofia. é o autor. De qualquer coisa, cara. E Jesus é que vocês estão vendo do meu lado aqui, não é eu, cara. Então como é que pode as pessoas virem e reclamar direitos autorais? Porque produziram. Aí é a falta do que vai entrar na regeneração do fraternismo. Claro! Que produziram o quê, Edson? Por quê? Porque eu produzi um vídeo legal, mas se tu não tem aquela informação, tu vai produzir o quê? Cara, fica o meu desabafo aqui, porque claro que eu queria mostrar pro pessoal. Pode botar o link na descrição, faz o que tu quiser, irmão, fica à vontade. Mas eu fico triste de ver isso aí. Porque o conhecimento é de Jesus, cara. Junto, né, claro, é de Jesus, cara. E podem pegar as minhas falas, podem pegar a minha imagem, façam o que vocês quiserem com a minha imagem. Se vocês estiverem utilizando de forma errada a minha imagem, não é para mim que vocês vão responder. Isso é fé. É fé raciocinada. Eu tenho fé raciocinada. É para Jesus que vocês vão responder. Não é para mim, que nem eu. Mas como eu gostaria de compartilhar tudo que eu venho aprendendo com outros irmãos. Mas outros irmãos não querem, né? Facilitar o despertar. É uma pena, tá? Fica um desabafo aqui, vocês me desculpem, tá bom? E felicitar aqueles que colocam e se né? permitem, exatamente. E eu vou repetir, eu não sou ninguém, eu sou uma pulga. O Chico dizia que era um cisco, meu Deus, o que eu sou então? Que eu nem sei te dizer, eu sou menos que um cisco. 1 milhão de vezes menos que um cisco. Vocês aproveitem o que vocês quiserem dessas imagens, das falas das irmãs, se vocês acharem legal, porque aqui é um estudo, aqui não é um monólogo. Tá? A gente busca aqui é Jesus, entender E realmente. aqui não é um grupo de professor e alunos, aqui é um grupo de irmãos. De irmãos, vocês aproveitem o que vocês quiserem com essas imagens, com as falas. Se quiserem veicular aquilo que eu entendi, que eu compreendi, porque mesmo eu compreendendo do meu jeito, o conhecimento não é meu. Não é meu, eu não tenho posse sobre isso. Não tenho posse sobre isso, tá bom? Muita luz a todos. Vamos encerrar então o nosso humilde estudo de hoje e vamos partir para a segunda parte, agradecendo a Deus, a Jesus, a Senhora da Luz Velada, essa Umbanda de todos nós, ao mestre Iapacani, que é meu mestre com carinho. E hoje, humildemente eu dedico o finalzinho desse estudo, desse encontro, a mestre Ramatiz, que com todo o meu respeito, com todo o meu carinho, ele realmente, nós reconhecemos que é um espírito de escola. Que esse mestre, através dos seus conhecimentos, do seu amor, da sua abnegação, ele possa levar a todas as mentes e corações do planeta Terra o seu conhecimento, o seu discernimento, o seu amor e a sua presença espiritual. Muito respeito a esse mestre Ramatiz. E assim, em nome de Deus, Cristo e caridade, damos por encerrado oficialmente o nosso humilde estudo nessa tarde de hoje. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos. Namastê, Deus em mim, saúda, Deus em vocês. Brilhou no mar. É isso aí. As águas de Iemanjá, beirou na areia, o canto de mãe sereia, chorou na cachoeira.